Ora bem, muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início a este seminário online, portanto é um seminário que conta com a participação de pessoas que não estão presentes face a face e é um seminário que entendemos que era oportuno fazer no quadro do projeto que agora este mês de abril passado terminou e que visava estudar o futuro da formação inicial de professores com uma dimensão muito clara de utilização de tecnologias nessa mesma formação inicial. Neste projeto houve a oportunidade de trabalhar em diversos domínios e talvez a grande questão, digamos que em determinados momentos foi ajudando a focar o projeto, foi a questão da formação inicial dos professores, que é uma questão que não justifica sequer chamar a atenção e chamar, digamos, a importância que tem a formação inicial dos professores. Durante alguns anos, no passado até recente, foi colocado um ênfase muito forte na formação contínua de professores, que é uma área evidentemente muitíssimo importante, crucial também, mas de certa forma, é pelo menos a minha percepção, a formação inicial de professores teve um período, digamos, de baixo de atenção, baixo também de investimento e há cerca de 10 anos, talvez um pouco menos, houve alterações significativas nos modelos de formação inicial de professores, sobretudo na parte de regulamentação legal. Isto aconteceu em Portugal, mas aconteceu em diversos países e a formação inicial de professores, como provavelmente muitas áreas da educação, tem os seus pontos de maior atenção, menor atenção, há sempre estas curvas, a certa altura as curvas juntam-se, isto é uma preocupação forte ou uma despreocupação demasiado forte com determinados aspectos desta questão da educação e da escola, e uma das razões porque nós pensámos este tema de formação inicial de professores para o projeto e também para estes seminários foi de novo procurar animar, trazer um pouco esta preocupação ao de cima. A professora Manuela Esteves, que está aqui ao meu lado, tem um trabalho longo, e quando digo longo é muito mais do que os 10 anos passados, um trabalho longo de investigação, de reflexão e também de formação nesta área da formação inicial de professores. Na investigação, com inúmeras publicações, se lugarem Manuela Esteves, encontrarão imensas referências a trabalhos publicados, trabalhos orientados no âmbito académico, a mesma coisa se procurar em projetos e, para além da sua intervenção no domínio da investigação, a intervenção também no próprio domínio da prática, vamos dizer assim, da prática dos professores tem sido, nos últimos anos, muitíssimo forte. Essa foi uma das razões óbvias, porque a professora Manuela Esteves também esteve connosco no projeto e é uma razão para termos hoje aqui este seminário com esta interrogação, formação inicial de professores em mudança. Há quem defenda que estamos sempre em mudança, a única coisa que de facto não vai mudar é a mudança, não é? Como agora alguns autores sublinham, mas apesar de tudo a questão faz sentido, porque temos 10 anos de formação inicial aqui em Portugal com modelos novos, vamos chamar-lhes assim, modelo que foi alterado. Portanto, eu vou passar a palavra à professora Manuela Esteves, agradecendo obviamente não apenas a oportunidade que nos dá de ouvir e de a partilha que tem, podemos aprender com ela, mas agradecer também o investimento que é sempre feito quando se prepara um conjunto de ideias para partilhar. Muito obrigado. Então, muito boas tardes a todos e todas que possam estar a participar, quer agora, quer mais tarde de forma diferida, se acederem à gravação. Foi com muito gosto que eu aceitei o convite do professor João Filipe Matos para tratar aqui da questão da formação inicial de professores, tal como posso pensá-la e posso vê-la.
Foi-me pedido que falasse mais ou menos 40 minutos e eu vou tentar respeitar, portanto, esse pedido, até para permitir que as pessoas possam interagir, colocar também as suas opiniões, as suas dúvidas, etc. A questão que é posta no título, formação inicial de professores em mudança, eu só vou responder no fim. Portanto, vou deixar a resposta mesmo para o fim da minha intervenção. E começaria por, dentro desta ideia de contribuir para a discussão, vos prevenir desde o início que não farei mais do que colocar uns tantos tópicos, porque na verdade há muitas questões que podem ser levantadas a propósito da formação inicial, nenhuma delas será aqui verdadeiramente aprofundada. Portanto, trata-se mais de suscitar pistas que possam levar a uma discussão, seja de imediato, seja depois em contextos institucionais de trabalho, onde provavelmente as pessoas que estão a participar neste seminário têm intervenção. Dentro desta ideia, parece-me que faz sentido que comecemos por refletir sobre a natureza da profissão atualmente. Uma profissão que se vai tornando crescentemente mais complexa. O professor João Filipe Matos acaba de recordar que a experiência atual de formação inicial, do ponto de vista do quadro legal, tem cerca de 10 anos. Apareceu associado ao processo de Bolonha, à necessária transformação dos cursos de ensino superior e uma parte desses cursos, naturalmente, os cursos de formação de professores. E é possível, se nos dermos a esse trabalho, perceber já algumas diferenças entre o momento em que o atual sistema legal foi construído e o momento em que nos encontramos hoje. E, portanto, todos nós, enfim, não precisamos de aprofundar muito a questão para termos a percepção nítida de que vivemos num mundo de mudanças muito rápidas, mas também de mudanças contraditórias. Isto é, perante a perspectiva de mudança, muitas pessoas aderem com facilidade a esse ideal. O que depois muitas vezes as penaliza é o facto de essas mudanças serem contraditórias. Ou seja, vamos progredindo em muitos campos e em outros parece haver retrocesso. E é para isso que ninguém, em geral, nos preparou. E creio que em relação à educação, ao ensino, à organização das escolas, ao ambiente relacional das escolas, nós, na verdade, assistimos por vezes a fenómenos que são, chamemos-lhe apenas desagradáveis, para não usar um adjetivo mais pesado. E, portanto, é para este mundo de mudanças muito rápidas e que os que já cá andamos há mais algum tempo sabemos que vão sendo contraditórias, que é necessário hoje pensar a formação dos futuros professores. O que naturalmente vai de par com a consciência que também todos temos de que as expectativas e as exigências sociais em relação à educação e à escola também são cada vez maiores. Portanto, não é necessário invocar todos aqueles casos em que regularmente os porta-vozes da opinião pública ou fazedores da opinião pública colocam mais um encargo, mais uma tarefa, mais uma responsabilidade à escola. E, portanto, é também para este facto que é necessário preparar pessoas que, perante essas expectativas e exigências sociais, sejam capazes de um pensamento crítico, ou seja, até onde é legítimo fazer mais exigências à escola e que exigências, e a partir de onde é que essas exigências se tornam impraticáveis, no sentido de poderem ser assumidas com responsabilidade e com qualidade. Naturalmente, também estamos conscientes de que hoje em dia é muito difícil, é impossível, prever sequer o curto prazo, quanto mais o médio prazo. E, na formação inicial, a postura que é, enfim, obrigatório adotar é a de que estamos apenas a preparar pessoas para começarem uma profissão, para entrarem na carreira docente, seguramente não para sustentar, como no passado se
presumia que podia ser, sustentar toda uma carreira que depois durava 30, 40 anos, alguns por aí, e cada vez tende, como sabemos, a durar mais. Portanto, era regular pensar que, feita a formação inicial, o professor ficava capacitado para trabalhar toda a vida. Não é mais assim, não é de certo assim, e é cada vez menos assim. Assinalo aqui também, entre as grandes mudanças com que todos nos confrontamos, a revolução digital, com tudo o que ela trouxe da alteração da possibilidade de captar informação e de revolucionar verdadeiramente as formas de comunicação dentro da escola e fora da escola. E naturalmente que o projeto que agora terminou e que o professor João Filipe acaba de mencionar, esteve muito focado nesta questão, portanto, como preparar professores para tirarem o melhor partido possível dos meios que hoje estão ao seu alcance, assim eles sejam capazes de os utilizar e de os utilizar com qualidade. Vou ainda a um outro tópico, esta lista não é exaustiva, naturalmente, mas que me pareceu que valia a pena trazer aqui para primeiro plano, que é esta vontade que temos de centrar o currículo nos alunos que aprendem e não nos professores que ensinam. Ou seja, tomar como principal preocupação do trabalho do professor levar os alunos a aprender. E não tanto demonstrar que domina a matéria, que sabe expor, que sabe apresentar a matéria de uma forma adequada. Isto vai naturalmente remeter depois para aspectos que estão hoje na ordem do dia, como sejam a contextualização do currículo, a autonomia e a flexibilidade curricular, que hoje se advoga que todas as escolas sejam capazes de fazer e naturalmente nas escolas papel primordial para os professores. Diante desta lista ocorreu-me colocar eu uma pergunta, portanto estamos na formação inicial a preparar pessoas para uma profissão impossível e aqui este impossível tem a ressonância antiga nos trabalhos de Freud, mas eu aqui queria só muito modestamente colocar a questão de que é necessário de facto pensar o perfil do professor a formar, o perfil de competências e aí também à semelhança do que fazemos em relação aos currículos destinados à aprendizagem dos alunos, sermos capazes de um pensamento crítico que nos leve a colocar prioridades na formação inicial dos professores, portanto tendo em conta que o tempo e as circunstâncias não permitem a formação tão integral e completa quanto se poderia pensar, então o que é prioritário? E a resposta a esta questão é uma resposta difícil, porque necessariamente diferentes pessoas, diferentes instituições de formação de professores vão encontrar respostas diferentes. Agora, o que creio é que não podem nenhuma delas evitar colocar a questão e tentar responder-lhe da melhor forma possível. Sentidos da mudança, eu encontrei em função daquilo que, enfim, podemos rastrear nos trabalhos sobre formação inicial, sentidos de mudança das últimas décadas, desde os anos 80, 90, particularmente no que respeita ao nosso país, eu creio que temos oscilado todo o tempo, necessariamente, entre o ideal, o desejado e, por outro lado, a realidade. No campo do que desejamos, e penso que continuamos a desejar, sublinho em primeiro lugar o fenómeno da universitarização da formação inicial de professores, ou seja, aquele movimento que em Portugal ocorreu nos anos 80, em outros países ocorreu um pouco mais cedo, em outros ainda estará para ocorrer, que foi o do trânsito da formação inicial de professores para o ensino superior, seja o ensino superior universitário, seja o ensino superior politécnico. Este movimento de universitarização, para lá de outros efeitos que tem, e que teve, e que continua a ter, coloca em primeiro plano, enfim,
desejos ou intenções que passaram e passam por se pensar que os docentes, formadores de professores na formação inicial, são especializados, porque o que é de timbre é que na universidade ou no ensino superior, de forma mais geral, de facto, cada um trabalha num campo, num ramo onde se especializou e que aqueles que intervêm na formação inicial de professores, para lá de outras competências que careçam para o trabalho, sejam especialistas em formação de professores. Também nesta ideia, ou dentro desta ideia da universitarização, a ideia ou a promessa de uma articulação entre a teoria ou as teorias que o ensino superior conhece, possui, e as práticas profissionais. Portanto, a procura de uma aliança que interrompesse uma formação inicial mais antiga, que dispensava muitas vezes a teoria e que, enfim, poderíamos caracterizar essencialmente como a prática de modelos artesanais, em que os professores mais jovens aprendiam com os professores já instalados, com os professores mais antigos, e portanto aqui a promessa de uma articulação entre a teoria, ou teorias, como queiram, e as práticas profissionais. Também a perspectiva do desenvolvimento da investigação sobre formação. Como todos sabemos, em Portugal, a investigação no campo da educação verdadeiramente só começa com a criação das faculdades de Psicologia e de Ciências da Educação, em 1980. Antes há, certamente, pioneiros, mas de um ponto de vista institucional, a nível do ensino superior, é a partir de 80 que se desenvolve a investigação sobre educação e, num primeiro momento, ela foi muito estimulada precisamente pela existência da função de formação inicial nos departamentos de educação ou nas faculdades que passavam a ocupar-se de uma formação profissional inicial. E, naturalmente, em conjunto com isto, a perspectiva de que o professor pode ou deve ser visto como um intelectual que atua, portanto, não um prático, como muitas vezes ainda se refere à função do professor, mas como um profissional que é um intelectual capacitado para agir. No plano da realidade, algumas destas ideias mais ousadas, infelizmente, não correspondem à realidade. Portanto, eu sublinho aqui alguns aspectos a que sou muito sensível. Primeiro, é a ideia que não está só instalada em Portugal, é mais universal, basta ler aquilo que se escreve sobre formação inicial de professores, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Portanto, a função de formação inicial de professores é mal amada no ensino superior. É muitas vezes apenas tolerada porque é necessário desempenhá-la, por razões que não têm que ver verdadeiramente com um interesse genuíno pela formação inicial de professores. Ocorrem simultaneamente, ou nas últimas décadas, aquilo que eu chamo, não vou desenvolver muito, os efeitos perversos do pensamento dito pós-moderno, que, enfim, tal como eu leio, representam uma desconfiança sobre o conhecimento científico com valor universal, ainda que sempre se tenha tido a perspectiva de que no campo das ciências sociais e humanas não há certezas absolutas em momento nenhum do tempo. E mesmo nas outras ciências, como sabemos, também não é assim que as coisas acontecem. Contudo, na medida em que se desfaz a ideia de que é preciso libertar-nos das grandes narrativas e que basta trabalhar para o idiosincrático, o local, o particular, eu creio que se perde aqui o impulso para investir do ponto de vista da investigação na formação inicial de professores e até, por vezes, para a melhorar significativamente. Por outro lado, tem ocorrido uma diminuição drástica da procura dos cursos, como todos sabemos, e isso também tem interferência na qualidade da formação, porque a tendência natural é para investir mais em processos que concitam mais interesse, mais atenção, que demandam mais energia. Não é hoje em dia o caso, portanto, ao preparar esta intervenção, eu recordava que quando vim trabalhar para o ensino superior, comecei por atuar em turmas de um curso de formação inicial de professores da Faculdade de Letras,
onde havia cerca de 700 estudantes a frequentar nos diversos ramos a formação inicial. Hoje, não sei qual é o número, mas o número será da ordem das dezenas, talvez, a frequentar os cursos de formação inicial, nada semelhante às tais 700. E, naturalmente, que quando se dá esta diminuição de quantitativos, isto também tende a ter alguma tradução em termos qualitativos e em termos de um investimento que passa a ser menos interessante fazer neste campo. Também aqui sublinho um outro aspecto que é o alinhamento, o desconhecimento por parte do ensino superior das dinâmicas que vão percorrendo o ensino básico e secundário. Ou seja, se formos comparar por vezes práticas de formação, é mais, enfim, infelizmente ocorre, por exemplo, haver já um investimento forte das tecnologias da informação e comunicação em escolas do ensino básico e secundário e ser de menor grau a sua utilização no ensino superior. E, portanto, quando há este descompasso entre a instituição que forma e as instituições para as quais estamos a formar pessoas, isto acaba por ter alguma espécie de consequência sobre as competências que os jovens professores detêm ou não detêm. E, nesta perspectiva, ainda sobrevive muitas vezes a metáfora do professor como um técnico, como alguém que vai para a escola para aplicar um conjunto de diretrizes, de ordens, de programas, de comandos que alguém estabeleceu e o professor limitar-se-á a ser um aplicacionista dessas mesmas diretrizes. E seguramente que estas listas, tanto do lado daquilo que é desejado ou que tem sido desejado, como do lado daquilo que corresponde à realidade, poderiam ser enormemente aumentadas, mas aqui pareceu-me que não era de parar neste ponto. Gostaria de recordar que, de um ponto de vista global, de facto nós não temos muitos trabalhos que nos deem uma perspectiva mais rigorosa do estado da formação inicial de professores em Portugal. Eu trouxe aqui a menção de dois trabalhos que têm uma abrangência nacional. Por um lado, um trabalho que foi orientado pela professora Teresa Estrela, em que a minha colega Ângela Rodrigues e eu própria participámos, que foi publicado em 2002, que é uma síntese da investigação sobre formação inicial de professores em Portugal na década de 1990 a 2000. Creio que não se prosseguiu esse trabalho, embora tenha chegado a haver essa intenção de continuar o trabalho para a década seguinte, 2000, 2010, e agora já estamos quase no fim da década de 10, 20, e eu creio que trabalhos destes são interessantes porque nos ajudam a perceber como é que, de um ponto de vista mais geral, e não apenas de um ponto de vista institucional, particular, à escala de um curso, a mudança está ou não está a acontecer. Começando aqui já a ir ao encontro da pergunta, formação inicial de professores em mudança, precisamos de ver melhor. Temos uma outra fonte importante que eu creio que não está explorada do ponto de vista que vos sugiro, que são os relatórios de avaliação externa dos cursos universitários e politécnicos que formam professores. Como sabem, foi uma atividade desenvolvida pela A3ES entre 2012 e 2015, teve lugar, portanto, uma primeira avaliação externa de todos os cursos públicos e privados, universitários e politécnicos, e eu creio que um trabalho interessante poderia ser o da análise desses relatórios finais de avaliação, porque eles nos permitem perceber os pontos fortes e os pontos fracos da formação inicial de professores. Aqui na faculdade, portanto no instituto, com uma colega brasileira que esteve aqui a fazer um pós-doutoramento, fizemos uma análise dos relatórios apenas relativos aos cursos ministrados sob responsabilidade do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e os ministrados sob responsabilidade da Universidade do Minho, e deu para chegarmos a algumas conclusões, embora
nessa altura e nesse trabalho, a preocupação central não fosse a formação inicial em si mesma, mas o processo de avaliação seguido, neste caso sob a égide da A3ES, para produzir avaliação de cursos de ensino superior. Mas o quadro com que trabalhámos, os dados com que trabalhámos eram todos relativos a cursos de formação inicial. E fiquei com a ideia clara, já a tinha, mas ficou mais clara a minha ideia de que vale a pena explorar do ponto de vista do conhecimento da realidade e de uma perspectiva avaliativa sobre onde é que estão os pontos mais importantes para agir, para tentar melhorar a formação inicial de professores. Nessa avaliação externa, há ali um erro, avaliação, falta lá um i, aspectos mais regularmente constatados na avaliação externa, até onde eu pude perceber, e não tendo feito uma análise de todos os relatórios, como já vos disse, mas tendo participado também em algumas comissões de avaliação, alguns aspectos se salientaram na minha atenção. No plano dos aspectos mais positivos associados aos cursos de formação inicial de professores, encontro o nível académico dos formadores, que já é maioritariamente um nível académico de doutoramento, mesmo nas instituições com maior fragilidade deste ponto de vista, são na ordem dos 60% dos formadores que têm um doutoramento. Encontra-se muito frequentemente, para não dizer sempre, a adesão das instituições e das equipas de formadores, adesão ao ideal do professor como um profissional reflexivo. Também creio que vale a pena sublinharmos aspectos positivos, o enquadramento dos estágios e a preocupação em que esse enquadramento seja estável, com a existência de escolas cooperantes, de professores cooperantes no acompanhamento dos estágios, a participação ativa de docentes e estudantes no processo de desenvolvimento dos cursos, desde a sua planificação até ao seu desenvolvimento e avaliação, é constatado bastante universalmente, e a qualidade dos recursos materiais de que a maior parte das instituições dispõe, e ainda a boa inserção, a boa aceitação dos cursos pela comunidade local e das instituições onde eles são ministrados também. Aspectos negativos: a estrutura legal dos cursos corresponde a uma reclamação, a uma queixa muito frequente, portanto, a estrutura dos cursos com a existência da LEB mais mestrado no que se refere ao pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, a existência também de 2 etapas no que se refere à formação de professores para o terceiro ciclo e secundário, com, portanto, a existência de uma licenciatura que é apenas focada nos futuros conteúdos de ensino e depois um mestrado que dura apenas 2 anos, em que é suposto então os estudantes alcançarem as competências necessárias para passarem a atuar como professores. Já referi há pouco a diminuição drástica da procura dos cursos, também se constata por todo lado. A falta de articulações, e esta para mim é muito importante, a falta de articulações entre as unidades curriculares que constituem os cursos e, em particular, com a iniciação à prática profissional e a prática de ensino supervisionado. Portanto, enfim, nos casos mais flagrante, noutros menos, mas em quase todos os casos que conheço, e sempre aqui que conheço, porque não estudei todos, portanto, verifica-se esta falta de articulação entre as unidades curriculares, sendo que muitas vezes, portanto, é de outras lógicas que decorre o modo como cada unidade curricular está construída, que não da lógica de todas deverem contribuir para a definição, a formação, o desenvolvimento de um determinado perfil de competências profissionais. Inconsistências também frequentes entre objetivos de formação e conteúdos de formação, entre objetivos, conteúdos e metodologias e formas de avaliação dos estudantes. Creio que isto é particularmente
enfim, aborrecido quando pensamos que estamos em cursos que visam formar professores, mas em que muitas vezes as unidades curriculares são vistas como ilhas separadas umas das outras, cada uma propriedade do respectivo docente ou equipa de docentes, que não dialoga sequer com as outras unidades, quanto mais tentar encontrar sentidos de convergência. Uma inserção fraca ou nula das tecnologias de informação e comunicação. É regular em muitos cursos esta fraca ou nula integração das tecnologias, seja no sentido de as usar nos espaços de formação, seja no sentido de proporcionar o desenvolvimento de competências dos formandos para mais tarde atuarem com os seus alunos. Também muito frequente a não iniciação dos estudantes dos cursos de mestrado em ensino na pesquisa, na investigação. Portanto, isto tem como consequência que eles procuram apenas, e já não, se isso acontecer já não é de todo mal, mas procuram apenas o saber estático, o saber feito, o saber consagrado através de livros, artigos, etc., mas não a ideia de que eles vão ter que ser co-construtores de saber educacional. Isto é, hoje não se deseja que o professor se limite a usar o saber já descoberto, já existente, mas a ser também um criador de conhecimento não propriamente apenas de acumulação de experiências e dedução de crenças a partir dessas experiências, conhecimento em sentido rigoroso da palavra. E também se constata com muita frequência que há os docentes e formadores que intervêm na formação inicial, têm, em muitos casos, falta de especialização em formação de professores, pouca investigação nesse terreno e poucas publicações. Portanto, uma coisa é o nível académico dos formadores, que está ali referenciado na primeira coluna, e outra coisa depois é a especialização como formadores de professores. Sendo que, portanto, muitas vezes esse nível académico, reportado na primeira coluna, se refere ao desenvolvimento de teses, de doutoramento, nomeadamente, no seu campo de especialidade, em biologia, em matemática, em história, em linguística, mas não em formação de professores, nem no momento em que foram progredindo na carreira académica, nem depois mais tarde, por terem esta função, se terão interessado em desenvolver conhecimentos mais especializados nesta área. Em função disto, eu tenho agora para vos apresentar algumas ideias que vou dizer muito rapidamente, mas por onde, a meu ver, passa hoje o questionamento que deveríamos ter condições para fazer sobre o que é que queremos da formação inicial dos professores. No campo das mudanças das políticas, seja a política nacional que está presente no diploma de 2007, 2008, depois no de 2014 e que de alguma maneira, portanto, representa o ponto de vista dos governos que sucessivamente intervieram nesta matéria, e depois as políticas institucionais, que aqui são muito importantes, na medida em que o ensino superior goza de liberdade e autonomia científica, pedagógica, além de outras. Do meu ponto de vista, e sugiro para discussão, daqui para o futuro, se alguém quiser pegar na discussão, o fim destes mestrados biatápicos que temos e a consagração de mestrados integrados, nomeadamente ao nível da educação pré-escolar, do primeiro e segundo ciclos. Tudo tem mostrado que a existência de um primeiro passo, que é a LEB, Licenciatura em Educação Básica, e só depois o mestrado em Educação Pré-Escolar, ou Educação Pré-Escolar mais primeiro ciclo, ou primeiro ciclo mais segundo ciclo, bom, não tem sido apropriado para, na verdade, criar ali um período de 5 anos de formação, mas 2 períodos que, por vezes, se articulam mal, porque o perfil de pessoa a formar nos 3 primeiros anos não é sobreponível ao do curso de mestrado. E, portanto, há aqui um descompasso que eu creio que poderia passar
pela concepção de mestrados integrados em vez de mestrados bietáticos. Por outro lado, no que respeita ao ensino do terceiro ciclo e secundário, se esta ideia não for, enfim, praticável, pelo menos o aumento da duração do mestrado em ensino, pelo menos o aumento do período de tempo, porque regularmente se constata que mesmo não sendo demasiado ambicioso em relação à formação a conferir através do curso de mestrado, se fica muito aquém daquilo que se estabelece como minimamente necessário. E, portanto, aqui haveria toda uma discussão, porque o processo de Bolonha veio implicar, em alguma medida, uma padronização dos tempos que não é consentânea com o conteúdo de algumas formações e a qualidade de algumas formações. Eu creio que valeria a pena discutir se um curso de mestrado tem que ter sempre 2 anos e não pode nunca ter mais do que 2 anos. Não sei se isto faz sentido também para outras formações, provavelmente sim. Agora, claramente, do meu ponto de vista, para a formação de professores do terceiro ciclo e do ensino secundário, o mestrado de 2 anos é excessivamente limitado em tempo. A identificação da formação de professores como uma especialidade dentro do ramo da educação, das ciências da educação, nas instituições que formam professores. Portanto, eu creio que há uma necessidade de afirmação do campo, do domínio, do ramo, como queiram, da formação de professores como uma das especialidades científicas existentes nessas instituições, o que creio que nem sempre atualmente acontece. A explicitação do modelo de formação ou do modelo de formação dominante que é adotado por cada instituição. Sobre isto, portanto, é raro encontrarmos clareza no modo como cada instituição pratica o seu modelo de formação. Se instala um modelo, mas eu diria quase implícito e poucas vezes explicitado nos seus contornos, nos seus objetivos. Não tem que haver um modelo uniforme, pode ser um modelo mais heterogéneo, há sempre um modelo dominante, em qualquer circunstância. Ter a percepção de qual é o modelo dominante e quais são os outros que contribuem para a definição daquele modelo que ali está a ser adotado e praticado. Isto implica naturalmente a discussão entre os próprios docentes do ensino superior, em primeiro lugar. E, finalmente, neste plano das políticas, a sistematicidade da avaliação interna e externa dos cursos, e além de sistematicidade, portanto, o tirar consequências dessa avaliação. Isto é, o tomar decisões em função da avaliação. Não fazer da avaliação mais uma tarefa burocrática, uma atividade que é preciso fazer porque temos ordens nesse sentido, mas depois guardamos os instrumentos de avaliação e esperamos pelo próximo processo avaliativo que será daqui a algum tempo. Portanto, eu creio que esta função da avaliação é completamente inútil, portanto, se não servir para tomar decisões, não servirá para mais nada de defensável. Continuando a correr contra o tempo, um segundo plano que me parece que merece um conjunto de discussões, muito mais certamente do que estas que eu aqui coloquei, é a discussão em torno, ou a propósito, ou a pretexto da formação inicial de professores, das concepções de profissionalidade docente, que, enfim, não têm que ser uniformes, nem uniformemente partilhadas por todos, mas convém que todos reconheçamos quais são as concepções que estão em presença. Concepções de profissionalidade docente que implicam a discussão dos conhecimentos, capacidades e atitudes até às competências, portanto, que competências, qual o perfil de competências desejável no início da carreira, e sublinho aqui no início da carreira, porque não se pode ter a veleidade de estar a preparar pessoas para toda uma carreira, o domínio epistemológico dos conhecimentos a ensinar e dos conhecimentos sobre educação, que os formandos deveriam ter, para não serem os tais repetidores de conhecimentos já feitos, o entendimento da profissão como uma profissão constitutivamente relacional e ética, com tudo o que isso implica depois de necessidade de tradução nos currículos de formação, para quem adotar esta perspectiva, naturalmente, de espaços de formação que visem a formação pessoal e social dos formandos, que é dito que todos fazemos, mas depois
perde-se um pouco o rastro de como, quando, quem faz e com que efeitos em termos destas competências que são relacionais e são éticas. Também a discussão sobre o compromisso social da profissão, já há pouco falei um pouco sobre isso, a discussão sobre o professor como investigador, que ainda será uma entidade longínqua em alguns dispositivos de formação. O que é isso da autonomia profissional docente, a que autonomia profissional podem os docentes aspirar e como é que os preparamos para essa autonomia. As identidades profissionais, uma identidade, aceitação de diversas identidades profissionais dos futuros professores. Em um caso ou em outro haverá depois consequências para o modo como se trabalha. A atenção ainda aos ciclos de vida e de carreira dos professores e a clareza sobre o que é o primeiro ciclo de vida e de carreira de quem começa a trabalhar no ensino, para, enfim, evitar confusões sobre o modo de trabalhar, por exemplo, na formação contínua, com professores às vezes já com muita experiência, uma longa carreira. Passando a um outro tópico, as mudanças nas concepções curriculares dos cursos. Vou ser muito rápida, portanto, uma articulação explícita, e aqui o sublinhado vai para o explícita, entre as diversas componentes de formação educacional geral, a formação na área de docência, a didática, IPP, PES, portanto, uma articulação explícita por parte das instituições que fazem formação, qual é a articulação que existe ou que estão procurando que exista entre estas diferentes componentes. A assunção da centralidade da prática profissional para alguém se tornar professor. Eu aqui sinto necessidade de fazer uma prevenção. Quando eu falo em centralidade da prática profissional, isso não significa nenhum demérito para a teoria, pelo contrário, é para mim um modo de engrandecer o papel, o lugar, a função da teoria, mas a teoria vale se ela ajudar a desenvolver práticas profissionais de qualidade. E, portanto, se não for assim, é por acumulação de conhecimentos sem sentido e a que os formandos muitas vezes também não atribuem sentido. E, portanto, o conjunto das unidades curriculares deveriam convergir no sentido de se alcançar uma prática profissional de qualidade. E ninguém deveria estar dispensado de participar neste espaço da formação para a prática profissional, ou seja, nenhuma unidade curricular, nenhum grupo de docentes que naquela instituição fazem formação inicial de professores. O reforço da componente de IPP e prática de ensino supervisionada, já há pouco falei, passo à frente, inserção das TIC em todas as competentes de formação, e não apenas em unidades segregadas para tratar o assunto, por vezes isso acontece, há uma disciplina de TIC, o uso pedagógico das TIC, mas depois no conjunto da formação que está a ser proporcionada, não há lugar, não foi encontrado qual o lugar que as tecnologias deveriam ter. E isso, portanto, do meu ponto de vista, vai contra o princípio do isomorfismo, de que o estudante deveria experienciar, enquanto estudante, ambientes de aprendizagem semelhantes àqueles que a gente desejaria que ele depois estabelecesse para os seus alunos. A coexistência de disciplinas e de áreas interdisciplinares de formação, mais vezes do que aquilo que já ocorre, a reconfiguração dos relatórios finais da prática de ensino supervisionada, no sentido de serem relatórios finais mais consistentes. Por vezes o relatório final da prática de ensino supervisionada não é um relatório, são dois relatórios, um sobre a prática desenvolvida e outro sobre um pequeno trabalho de natureza investigativa que foi desenvolvido e que por vezes não tem nenhuma relação com a prática profissional desenvolvida. Por outro lado, o trabalho deveria representar a tal capacidade para fazer um trabalho de natureza investigativa, ou seja, os relatórios finais da prática de ensino supervisionada não deveriam ser tomados
radicalmente como distintos de uma dissertação de mestrado que se faz nos chamados mestrados académicos. A clarificação da concepção do professor como um profissional reflexivo, ou seja, entre nós, formadores que intervêm na formação inicial, as nossas instituições deveriam clarificar melhor o que é que se entende por profissional reflexivo e o que é ser um professor com esta caracterização. Mudanças nas práticas de formação. Coerência efetiva entre objetivos e metodologias e objetivos, metodologias e avaliação nos cursos de formação inicial, atualização regular dos conteúdos da formação, consideração sistemática de inovações organizativas e curriculares que são introduzidas no ensino básico e no ensino secundário, intervenção contextualizada dos estagiários nas escolas onde desenvolvem a preparação para a prática profissional e a própria prática profissional, a identificação e concretização de práticas coerentes com o conceito de profissional reflexivo adotado. Por vezes uma coisa é a proclamação, deseja-se formar um professor como um profissional reflexivo e depois quando se vai ver como são concretizadas as práticas, nada nelas indica que seja um profissional dessa natureza que se está a desenvolver. E finalmente, a constituição de um corpo especializado de formadores de professores. Através de quê? Da possível disseminação do conhecimento científico que existe sobre formação inicial entre os formadores, todos os formadores que intervêm na formação inicial, o trabalho colaborativo sistemático entre todos os formadores de um dado curso, sejam eles docentes do ensino superior, sejam os professores que assumem a função de supervisores locais, o desenvolvimento da investigação sobre formação inicial em cada instituição de ensino superior, onde existe esta missão, e o desenvolvimento de redes profissionais nacionais e internacionais de docentes e de investigadores, ou de docentes e investigadores no campo da formação inicial de professores. Portanto, cada uma destas linhas poderia dar lugar, certamente dará, se alguém pegar nelas, lugar a uma longa discussão, em alguns casos a discussões difíceis, porque na verdade não é fácil alterar práticas, às vezes há muito tempo instaladas, mas eu creio que é por aqui. Então agora respondendo à questão sobre se a formação de professores e a formação inicial está em mudança, de um ponto de vista genérico, banal, como disse há pouco o professor João Filipe Matos, está sempre em mudança porque tudo está em mudança. Mudam as pessoas, mudam algumas instituições, mudam os governos e as suas diretrizes e portanto nós podemos sempre dizer não pode não estar em mudança. E é verdade, não pode não estar em mudança. A questão para mim não é saber se está em mudança ou não, é saber qual é o sentido da mudança, se queremos intervir nesse sentido, se queremos dirigir essa mudança, se queremos influenciar essa mudança ou se nos limitamos a ser meros espectadores de mudanças para as quais não contribuímos ou não contribuímos de forma relevante. E desculpem o tempo que tomei a mais, que eu sei que ultrapassei, que estava combinado. Muito obrigada, professora Manuela Esteves, por esta intervenção profunda e deixando imensas pontas abertas, que era também o que se pretendia. Eu, para além de, naturalmente, perguntar às pessoas que estão online connosco as questões que têm, e agradeço que as coloquem no chat, a mim ocorreram imediatamente duas ou três que eu gostava de conversar com a Manuela. Uma delas, talvez a primeira, logo no início, a Manuela referiu a questão da profissão de professor e da sua complexidade, que é reconhecida quer do ponto de vista informal, isto é, no nosso dia-a-dia, as pessoas consideram que é complexo, mas também na própria investigação é reconhecida como complexa. Tem havido, é a minha visão, e há sempre alguma tentação de reduzir a complexidade. Por um lado, do ponto de vista da prática, digamos, na formação, agora pensando na formação, mas também na investigação. E na formação, essa
redução da complexidade passa muitas vezes pela ideia de, mas afinal, o que é que o futuro professor, é sempre futuro professor, nós estamos a prepará-lo sempre a um futuro, o que é que o professor precisa de saber? E que para mim leva à questão que eu vou deixar com a Manuela, que é, afinal, o que é isso, o saber do professor, do futuro? Agora vou insistir. Isto na dimensão da formação, portanto, a tentação de reduzir a complexidade leva àquela pergunta ingênua, o que é que o professor tem que saber, mas eu remeto para um outro nível, que é o que é o saber do professor. Por outro lado, noutra dimensão, na investigação, essa redução da complexidade também encontramos em alguns trabalhos, e com aquela pergunta que é, afinal, quais são as variáveis em que eu devo mexer, que eu devo alterar, para melhorar a eficácia do ensino. Vou usar a palavra muitas vezes utilizada, o que é que funciona, no sentido, o que é que eu altero, que me dê alguma garantia que vai haver melhoria do ensino, o que quer que isso seja. É uma primeira questão que é dupla, para a Manuela comentar, se achar que é pertinente, evidentemente. Sim, senhor. Não sei se devo reagir já a estas questões. Eu acho que sim, acho que é melhor falarmos um pouco. É verdade que somos humanos, temos o tempo que temos para fazer um determinado projeto e, portanto, tendemos a reduzir a complexidade. Sabemos que ela existe, mas é muito complicado e no tempo que eu tenho não é possível abordar isso. Então, os saberes do professor, naturalmente há conteúdos a trabalhar para construir esses saberes, mas, do meu ponto de vista, aquilo que o ensino superior pode acrescentar à qualidade dos saberes dos professores dos futuros professores, ensiná-los a pensar, se quiserem obrigá-los a pensar, ou se quiserem mais humanamente, levá-los a pensar criticamente e a serem capazes de desenvolver um pensamento divergente em relação àquilo que é o pensamento geralmente consagrado, de tendência demasiado convergente, e portanto serem capazes de discutir aquilo que lhes é proposto. Discutir com argumentos, naturalmente não é discutir por discutir, mas é ser capaz de procurar argumentos para contrariar aquilo que em certo momento parecem teses universais, absolutas, que não sofrem discussão. E saber criar, aprender a criar alguma coisa, a criar um projeto, a pensar, a elaborar um projeto, para trabalhar numa escola, para trabalhar com alunos. Tudo isto não desenvolvido de um ponto de vista solitário, do tratamento, do trabalho com cada indivíduo, mas também ajudando na formação inicial a perceber o valor que as equipas têm, que o trabalho colaborativo tem. Isto é, tudo isto só é possível se na verdade houver trabalho colaborativo entre os professores e os estudantes e entre os próprios estudantes. E, portanto, é deste ponto de vista que eu creio que as escolas que fazem formação inicial de professores deveriam ter algumas áreas de trabalho interdisciplinar onde diversos dos seus professores pudessem trabalhar com grupos de estudantes ao serviço de um projeto a desenvolver, que devia ser um projeto contextualizado. Eu vou dar um exemplo, não gosto muito de dar exemplos, porque a gente arrisca-se, mas vamos imaginar que se começa a trabalhar com um grupo de pessoas que querem ser futuros professores do segundo ciclo. Logo no primeiro ano eles têm iniciação à prática profissional. Em função da observação da realidade de uma dada escola, de uma classe, de uma turma dentro dessa escola, detectam a existência, por exemplo, de problemas disciplinares, problemas de disciplina, alunos indisciplinados, desatentos, desmotivados. Isso podia ser a fonte de um trabalho de projeto de um grupo de alunos que se interessasse por essa problemática que é das que mais aflige os professores. É a dificuldade, por vezes a incapacidade para gerir os ambientes de trabalho e para ter ambientes de trabalho suficientemente serenos para que ali se possa de facto aprender alguma coisa. E portanto,
Se a perspectiva de trabalho com os formandos for esta, de um trabalho por aproximação à realidade, porque depois o entender, o compreender, o explicar aquela realidade passa por ir à procura de alguma teoria ou teorias que ajudem a compreender os fenómenos, mas não se pode tratar em disciplina em função de textos, às vezes de grandíssima qualidade, textos académicos, textos de investigação, mas que não ajudam em nada o formando a compreender que ele vai ter que descobrir, ou que eles vão ter que descobrir, caminhos adequados àquela realidade concreta. Nenhum dos manuais, ou dos livros, ou dos artigos que eles possam ler, trata o assunto daquela turma de 6º ano de escolaridade que é muito indisciplinada, não está em nenhum manual, e portanto tem que ser eles a procurar. Isto do ponto de vista dos saberes, de como eu vejo os saberes. É claro que uma parte dos saberes são saberes de herança, a gente precisa de aprender aquilo que já se sabe, mas depois tem que se caminhar dessa herança, do já sabido, para o desconhecido, porque ser professor é lidar com o desconhecido, é ser capaz de lidar com o desconhecido, tomar decisões em situações em que o conhecimento da realidade não é completo, portanto, e há que ali ser capaz de estabelecer um caminho, avaliar esse caminho, retroceder quando é preciso e andar para a frente se for uma boa ideia. E isto eu creio que se pode aprender desde a formação inicial, não se fica a saber tudo, mas fica-se a saber como é que se faz, como é que se pode fazer. Se quisermos, portanto, aqui a intenção da autoformação, da autoaprendizagem, a pessoa não levou tudo o que precisava de saber da sua formação inicial, mas levou as ferramentas, os instrumentos intelectuais e não só, para poder ser o tal co-construtor de conhecimento educacional, de que ele vai precisar, e que nós não sabemos ainda bem qual vai ser daqui a 10 anos, ou a 15 ou a 20. Outra questão é a questão da investigação. É verdade que todos os trabalhos de investigação são trabalhos de simplificação, sempre reduzirmos o problema a uma dimensão que seja tratável, caso contrário não vamos a lado nenhum quando queremos abarcar o mundo com os 2 braços. Mas aquilo que me ocorreria a propósito destas variáveis que precisamos de conhecer melhor para saber de que é que depende a eficácia do ensino, poderia ser, a problemática geral, poderia ser objeto de curiosidade de uma equipa multidisciplinar de pessoas que numa instituição, no caso uma instituição de ensino superior, docentes, investigadores, se interessasse em perceber simultaneamente, em relação a uma mesma mostra, a uma mesma situação, a uma mesma realidade, quais são os fenómenos de ordem emotiva, emocional, motivacional dos professores, situações de maior motivação, de menor motivação, que influem na eficácia do professor. Isto é, o que é que, do ponto de vista, por exemplo, do caráter emocional da docência, que é uma linha que se tem vindo a desenvolver muito, que durante muito tempo não era sequer referenciada. Depois há, simultaneamente, a perspectiva de didática, portanto, domínio da didática, da área ou da disciplina que o professor ensina. Que conhecimentos ele tem e investe na sua prática. E aqui o mais importante é investe na sua prática. Até que ponto os professores bem-sucedidos se distinguem dos menos bem-sucedidos, digamos, na aprendizagem dos alunos, a esse nível, portanto, da criação de situações de ordem didática. Depois também os aspectos de integração naquela comunidade que é a escola. Isto é, os aspectos de ordem relacional, do modo como o professor está melhor, pior, muito bem, nada bem, inserido naquele contexto. O que é que ele conhece do contexto, porque é que considera aquele contexto apelativo, motivador, ou antes pelo contrário, deprimente, que era bom, era poder fugir dali. Deste ponto de vista, portanto, a organização da escola pode ter, e eu penso que tem, muitas vezes, portanto, influência no modo como cada um está na profissão. Só fui buscar estas ideias para dizer que me parece que também entre nós,
docentes do ensino superior, os projetos deveriam cada vez mais ser ambiciosos no sentido de, em relação a um determinado problema, criar enfoques diferenciados para estudar o mesmo problema, não um problema ao lado, mas o mesmo, quer dizer, há ali uma situação merecedora do interesse simultâneo de pessoas que são especialistas em psicologia, que são especialistas em sociologia, que são especialistas em história, se for o caso, que são especialistas de didática, mas em simultâneo, ao serviço da resposta a uma questão tão complicada ou tão simples como o que é um professor de biologia eficaz. O que é um professor de biologia eficaz? Vamos estudar situações de maior eficácia, menor eficácia, já agora o que é a eficácia do professor, eficácia em relação a quê? Só às aprendizagens cognitivas, também às aprendizagens sociais dos seus alunos, e portanto isto visto como não redutor da complexidade, mas de alguma maneira dividir a complexidade para poder atacá-la, porque uma só pessoa perante toda a complexidade eu creio que não vai muito longe, portanto seria a minha sugestão. Ok, eu tenho ainda mais uma questão, mas quero convidar as pessoas que estão online, se quiserem pôr alguma questão, podem fazê-lo. Mas há pouco a Manuela pareceu-me que estava a ser bastante crítica, aliás, pareceu-me não, estava claramente a ser bastante crítica em relação aos formadores de professores. E reclamando, foi assim que eu li, a necessidade da formação desses formadores e mesmo do seu próprio desenvolvimento profissional. A questão da formação dos formadores requer provavelmente estratégias que alguém tem que tomar em mãos, digamos assim, ou seja, quando no início eu dizia, bom, reconhece que é preciso encontrar quais são as estratégias para melhorar o trabalho que é feito nas escolas e para melhorar as aprendizagens dos alunos. Houve a onda da formação contínua, agora reconheceu-se que é preciso ir mais atrás, há a questão da formação inicial, acho que já se reconhecia, mas enfim houve algum ênfase, e agora há aqui um novo ainda ir um pouco mais a montante, não é? Que é a questão da formação dos formadores de professores. E eu queria que indicasse o que é possível fazer nessa área. E já agora, de quem é que é a responsabilidade dessa estratégia? Porque, no caso da formação inicial, a responsabilidade é das universidades, é regulamentada, resolve-se por ali a questão da responsabilidade. A questão da responsabilidade da formação dos formadores. Dos formadores que não são docentes do ensino superior? Eu estava a pensar nos docentes do ensino superior, portanto, relativo à formação inicial. Pois, em relação a isso, eu creio que há dois planos em que vale a pena equacionar a questão. Um plano é o mais geral, o da pedagogia do ensino superior. Portanto, eu tenho a expectativa de que algumas ideias que já foram avançando e alguns projetos que já avançaram tenham continuidade e até ampliação, no sentido de que se reconheça mais amplamente que ser docente do ensino superior exige determinadas competências pedagógicas. Nem sempre assim foi difícil, mas eu creio que o caminho está aberto e que diversas circunstâncias têm influenciado instituições e pessoas a considerar que, afinal, a pedagogia não é algo dispensável no ensino superior. Portanto, este é o plano geral. Depois há o plano específico daqueles professores, docentes do ensino superior, que são simultaneamente formadores na formação inicial de professores. E aí eu creio que a primeira coisa seria a difusão do conhecimento científico existente sobre formação inicial de professores. No sentido de convidar, pressionar, enfim, levar as pessoas a considerarem que vale a pena fazer aumentar o conhecimento científico sobre formação inicial de professores. Não é um campo desprovido de interesse. Claro que aqui a questão que se coloca é o apelo social, o interesse social. Como hoje é uma área com poucos estudantes,
tende a ser desvalorizada também por isso. Portanto, fica um reduto dentro da instituição de algumas pessoas que vão assegurando o funcionamento dos cursos, mas sem grande valorização por parte da instituição. É claro que um dia podemos ter uma surpresa e de repente aquilo que parecia ser a existência de professores a mais vai resultar em professores a menos, em falta de professores, porque ninguém preparou os professores novos para substituírem os que vão saindo da função. E eu creio que já não estamos muito longe de chegar aí, mas para já ainda isso não é muito flagrante, muito visível, a procura dos cursos é limitada e, portanto, dentro da instituição ficam pequenas ilhas, pequenos redutos que se ocupam disso, às vezes até só temporariamente, sem haver uma dedicação muito grande a esta função. Eu creio que nas instituições, escolas superiores de educação, cuja função mais importante é sempre, mesmo quando tem outras, a de formar professores, formar educadores. Nas instituições de ensino superior especializadas em educação, portanto, seria obrigatório o desenvolvimento de projetos de investigação em torno da formação inicial e de publicações e de participação em eventos científicos relacionados com a formação inicial. Portanto, de alguma maneira aqui também me parece que seria de estimular a relação interinstituições. Isto é, penso que nesta fragilidade que percebemos dos cursos e do número de alunos, seria bom que as comunidades científicas que se ocupam da formação de professores se interligassem. As tais redes profissionais que podem ser estimulantes do desenvolvimento de projetos de investigação, por exemplo, que é o melhor meio, que me parece recomendável, para especializar os formadores de professores que atuam no ensino superior. Sim, senhor. Eu tenho aqui duas, talvez um comentário e uma questão. A Sónia Martins, a quem eu agradeço, diz o seguinte: eu julgo que essa incongruência apontada aqui é encontrada quando se fala em desenvolver competências digitais nos futuros professores e os relatórios evidenciam que existem lacunas nos formadores, nos docentes do ensino superior, ou seja, o uso das tecnologias como ferramentas mediadoras de aprendizagem dos alunos nas unidades curriculares, a formação dos formadores nessa e noutras áreas seria premente. Portanto, no fundo, corrobora um pouco, vai convergente com o que o Manuel referiu também. E há um outro comentário, aliás, uma pergunta que explicitamente diz: gostaria de saber qual a opinião da professora Manuela Esteves acerca de um ponto fraco apontado durante a avaliação de cursos pela A3ES, que refere que há poucos outcomes dos docentes do ensino superior. Como acha que se pode ultrapassar esta situação? Poucos outcomes, eu estava a ler poucos outcomes no sentido de poucas publicações, penso eu. Pois, de poucos produtos. Poucos não é? produtos. Portanto, é facto que isto está constatado objetivamente. Agora, a questão é como fazer para aumentar essa produção. Eu creio que passa aqui por, primeiro, as pessoas reconhecerem que a formação inicial de professores levanta problemas científicos relevantes. Não é uma ação trivial. Portanto, no seu quadro surgem problemas. Enquanto elas não tomarem consciência ou forem ajudadas a tomar consciência de que assim é, que o que se passa na formação inicial de professores não é trivial, não darão o passo seguinte. E o passo seguinte é como responder a esses problemas. Que resposta podemos dar enquanto docentes do ensino superior, enquanto universitários, que não seja uma resposta também ela trivial, fundada na opinião comum, nas crenças, nas tradições, que nos levam muitas vezes a não ter curiosidade de interrogar a realidade. E depois o desenvolvimento de competências investigativas neste campo, porque eu reconheço que para alguns docentes começar a fazer investigação em educação e formação de professores significa passar dos quadros de investigação que elas conhecem bem, da sua ciência de origem,
vamos supor a química, ou a física, ou a matemática, para um outro campo, que é um campo de ciências sociais e humanas. E este trânsito não é um trânsito fácil, nem mecânico, nem que basta dizer já sabes investigar em física, agora vê lá se investigas em formação de professores. Não é bem assim. E, portanto, aqui eu creio que aqueles que são especializados em educação e formação de professores deveriam ter um papel relevante no desenvolvimento de competências de todos os seus colegas, ou seja, uma oferta de formação, projetos de investigação conjuntos que levem a que pessoas que têm um background diferente do ponto de vista do seu conhecimento e da sua experiência como investigadores se possam sentir à vontade quando vêm investigar no campo da formação inicial de professores, no campo do currículo, no campo do uso das tecnologias nas situações de ensino e aprendizagem, que muitas vezes não, quer dizer, não é claro que seja fácil, não é? Porque não sei, não tenho essa experiência, mas imagino que não seja fácil. A questão é suscitar a curiosidade deles, é não deixar que fiquem eternamente a pensar que o que se passa na formação inicial de professores não merece atenção científica. Essa outra científica. É o melhor que eu sou capaz de responder, porque só daí é que viram os tais autocampos. Quer dizer, se queremos ver produtos temos que trabalhar nos processos. Há uma questão colocada aqui do João Piedade, que diz assim: boa tarde, professora Manuela, gostaria de saber a opinião da professora sobre a ideia defendida por António Nova de termos um modelo de formação inicial de professores semelhante ao modelo da formação médica. O futuro médico formado em contexto pelas escolas médicas, que na sua maioria funcionam em hospitais. Como envolvermos as escolas de forma mais forte nos processos de formação? Ora bem, sem ter usado essas palavras, de alguma maneira eu penso que convergi com essa ideia de uma formação idêntica à dos médicos, quando coloquei a questão da centralidade da prática profissional, que é aquilo que algumas pessoas viram como muito inovador no campo da formação de médicos, que foi desde o início, portanto, eles serem familiarizados, socializados no âmbito real de trabalho, em clínicas, em hospitais, em enfermarias, etc. Desde o início, não era a tradição era primeiro faz a formação teórica e depois vem a formação prática. Muito modestamente, aqui também este princípio começou a vigorar, com a existência da iniciação à prática profissional desde o primeiro ano da licenciatura em Educação Básica. Não tanto já em relação à formação de professores para o terceiro ciclo de secundário, aí ainda não. Depois há uma outra referência que se pode fazer e que aproxima, portanto, esta formação dos professores em relação à formação dos médicos, que é o desenvolvimento daquele modelo de supervisão conhecido como supervisão clínica, a que a professora Isabela Alarcão deu grande relevância, aliás foi a pioneira da introdução da concepção dos estágios, da orientação dos estágios, dentro de um modelo de supervisão clínica, com todas as implicações que isso tinha em relação ao modelo mais ou menos autoritário do período anterior, em que o formador sabia como se fazia e dizia ao formando para fazer, e o formando repetia, até fazer igual ao formador. Não era mais assim, e portanto nós temos precedentes interessantes de uma formação de professores que se pretende clínica, no sentido mais amplo da palavra, e portanto eu só posso estar de acordo com a ideia do professor Nova. Depois havia uma subquestão que eu perdi. Como envolvermos as escolas de forma mais forte nos processos de formação? As escolas superiores ou as escolas básicas e secundárias, onde é feita a indução? Pois, eu sei que o tempo que os docentes do ensino superior têm é sempre limitado e está sempre super preenchido, mas deveriam existir projetos conjuntos entre as instituições de ensino superior e as escolas básicas e secundárias, nomeadamente estas onde são acolhidos estagiários, que não fossem só os realizados no âmbito dos estágios. Ou seja, é provável, neste momento, haja escolas onde são colocados estagiários nossos
que estão a braços com o problema de realizar um projeto de flexibilidade curricular. A instituição de ensino superior devia ter mínimas condições para responder a alguns dos apelos do ensino básico e secundário e criarem-se alguns hábitos de trabalho conjunto em que cada um contribui com aquilo que tem. Portanto, nós não nos podemos substituir à experiência concreta do que está a acontecer na escola A, B ou C, mas podemos dar um contributo para, em conjunto com os docentes de lá, sermos capazes de ultrapassar o problema. O mesmo se passa com as tecnologias, não é? Portanto, não vale apenas investir na formação dos novos professores, se não fizermos simultaneamente algum esforço para suprir as tais lacunas nesta matéria dos outros docentes, porque caso contrário, alguns destes jovens, ainda que cheios de boas ideias, chegam às escolas onde toda a gente lhes diz: esquece o que te disseram no ensino superior, isso aqui não funciona, nunca temos um computador em ordem, nunca temos a sala disponível, nunca temos, desiste. E é muito fácil aos novos desistir, deixar de fazer aquilo que até sabem fazer. Ora, como é que se consegue interromper este ciclo? Intervindo junto daquela comunidade, tendo alguma capacidade para intervir naquela comunidade, oferecendo colaboração. Ver a que é aceita, que não é, mas alguma sempre é possível dar. E é desse modo que eu creio que também ficamos com um ganho, que é conhecer melhor a realidade do ensino básico e secundário, que é uma das coisas que regularmente se constata. Os docentes do ensino superior, às vezes, nos casos piores, só recordam a sua escola secundária de quando eles foram alunos. É terrível, já não existe essa escola secundária, agora há outra, mas ele não a conhece. E, portanto, diz coisas aos seus formandos que são inadequadas. Não tem, e o formando percebe. Portanto, no meio deste filme todo, quem se apercebe melhor do maior conjunto de dificuldades são os estudantes, os formandos, os mestrandos, porque são aqueles que contactam simultaneamente todas as realidades e, portanto, eles são a fonte aqui principal de conhecimento, quer dos êxitos, quer das dificuldades. É explorá-los o mais possível, porque são fontes importantes de informação. Nós estamos a caminhar para o final do seminário, mas eu queria fazer uma pergunta ainda e depois talvez fechássemos. É uma pergunta com uma boa dimensão provocatória, um pouco radical, mas é assim, eu estou a acabar de ler uma biografia fantástica de um indivíduo fantástico, que é o Leonardo da Vinci, e nesta leitura fica uma ideia, que aliás já havia noutros trabalhos de investigação feitos sobre o Leonardo da Vinci, mas fica muita ideia de que na vida daquele indivíduo aconteceu uma coisa muito importante. E aquilo que aconteceu de muito importante foi ele ter sido, digamos, proibido ou inibido de ir à escola, porque era filho de uma pessoa da qual não devia ser filho, enfim, havia ali um problema de não ser um filho legítimo, não é como se dizia. E portanto ele não pôde frequentar a escola. E fica a ideia de que o facto de ter sido obrigado a, enfim, trabalhar e experienciar durante uma grande parte da sua vida sem haver qualquer espécie de escolarização, que foi um contributo enorme para ainda aguçar a sua curiosidade, o seu espírito de tentativa de perceber porque é que as coisas funcionam desta forma ou não, ou seja, ele não foi enquadrado, não foi domesticado em termos daquilo que, estou a falar no século XV, naturalmente aquilo que era o enquadramento necessariamente escolar da época. E eu falo daquela época, não a quero trazer para a atualidade, mas a questão é, num modelo possível de formação de professores no futuro, é possível imaginar, a partir este exemplo provocatório, fui buscar, imaginar os professores lançados na experiência de ser professor e depois então virem refletir, trabalhar e formar-se sobre o que é o valor dos contributos teóricos para a sua profissão docente, isto é, inverter um pouco, agora de forma radical, daí a provocação,
inverter a lógica, porque o próprio Leonardo da Vinci, na fase, digamos, mais tardia da sua vida, reconhece a importância e o valor da teoria, ou das teorias, para explicar as coisas, embora permanecer sempre uma ideia da viabilidade. Isto é viável, funciona, não é preciso explicar. Mas o que é que Manuel pensaria sobre esta questão? A provocação é muito interessante, porque a primeira coisa que me ocorre é pensar o que era a escola a que o Leonardo da Vinci podia aceder. Era uma péssima escola. Era uma escola que ainda se fundava quase exclusivamente ou exclusivamente na transmissão de saberes consagrados. Não podiam ser desafiadas as ideias contidas na Bíblia, era perigosíssimo, dava direito a coisas muito más, e portanto o saber que havia para transmitir era um saber codificado que vinha apenas do que vagamente se sabia do pensamento de Aristóteles e da Bíblia. E portanto, o Renascimento, onde Leonardo se inscreve, a par de muitos outros, representa um movimento de fuga a esta tradição escolástica, não é sem razão que é o nome dela, esta tradição escolástica que de facto não levaria muito longe. E por sorte dele, ele tem os contrapontos. Os contrapontos são aqueles portugueses que andam aí pelos mares, nos barcos e vão encontrando coisas incríveis, que nunca tinham sido vistas nem imaginadas, de tal maneira que algumas descrições eram vistas como perfeitamente fantasiosas. Mas por vezes era possível trazer provas físicas, portanto não era já da imaginação. E é este contraponto que está aqui em questão e que de alguma maneira, quando eu defendo a ideia do professor como investigador, desculparão a imodéstia, não é para copiar o Leonardo da Vinci, mas de alguma maneira inscreve-se na tradição disso que ele constatou. Ou seja, nós devemos, quando necessário, respeitar o saber feito, não precisamos de inventar tudo a partir do zero, seria terrível, não chegávamos muito longe no tempo da nossa vida, mas devemos ter perante esse saber uma atitude crítica, saber criticar, com argumentos. Os argumentos só podem vir do saber que a ciência nos permite alcançar. E, portanto, de alguma forma, eu creio que, compreendo a perspectiva do Leonardo da Vinci, de que, e aquilo que estava contido na pergunta do João Filipe, que é... será viável pensar que os futuros professores se desenvolvam a partir da prática? É perfeitamente viável. Aliás, aqui há muitos anos já. Creio que havia um país, daqueles países felizes, assim pensados, do norte da Europa, onde quem queria ser professor, primeiro era difícil entrar nos cursos de formação de professores, muito competitivos, ainda são muito competitivos. Muita gente para poucos lugares. E o primeiro ano de formação, primeiro ano de ocupação, para quem queria ser professor, era ir trabalhar em alguma coisa que não fosse uma escola. Ir para um cabeleireiro, ir para uma fábrica de qualquer coisa, e trabalhar lá, para não sair da escola e continuar sempre na escola com tudo o que isso pode implicar de limitação. Portanto, ganhar experiências, fazer experiências, experimentar uma outra coisa que não tinha nada a ver com pedagogia. Não sei se isto ainda funciona, se eles têm alguma coisa semelhante a isto, mas tiveram. E nós aqui em Portugal, que não tínhamos sequer dinheiro para a formação de professores, quanto mais para os custear durante um ano, fazer qualquer coisa que não era ainda aprender a ser professor, olhávamos para aquilo com uma grande inveja. Dizíamos que bom que é pertencer a um país com meios, a um país rico, olha, que até podem sofisticar a formação do professor de tal maneira que ele começa por fazer experiências as mais várias e depois então concentra-se no ensino. Portanto, começar pela prática pode ser uma boa ideia, na condição de não deixar instalar-se o artesanato, porque há sempre o risco do artesanato. Eu vou para uma escola, vou começar a trabalhar com meninas e meninos, acho-os geralmente encantadores e agora deixa lá ver como fazem os colegas que lá estão. Ora, os colegas que lá estão nem sempre são especialmente inovadores, nem sempre são modelos vivos dignos de serem copiados. E, portanto, para mim aqui a questão é
Sim, a prática deve acompanhar todo o percurso da formação. Agora, a prática pela prática não é formativa, pode ser deformativa. E, portanto, é necessário aí encontrar balanços e pesos para que a prática tenha todo o valor, mas não seja uma limitação. Pode acontecer. Muito obrigada, professora Manuela Esteves. Nós vamos fechar aqui o nosso seminário de hoje e agradecer a participação de todos. Eu queria convidá-los a visitarem a plataforma de comunicação do projeto, onde está em desenvolvimento uma comunidade onde poderão naturalmente encontrar esta apresentação que foi feita e colocar questões que eu espero que possam frutificar e conduzir a que a comunidade reflita de facto sobre esta questão da formação inicial dos professores. Obrigado pela vossa participação e, de novo, o meu obrigado à professora Manuela Esteves. Eu também agradeço e agradeço a atenção de quem teve a paciência de estar a participar. Muito obrigada, boas tardes.